percorrer a história da filosofia para entender como a palavra justiça foi colocada de várias maneiras, beleza? Como a palavra justiça ela foi construída, reconstruída ao longo da história. Então é muito conteúdo, é muito autor, é muita coisa. Eu falei sobre o mito egípcio, né? É interessante a gente falar sobre o mito grego. Essa deusa que vocês estão vendo aí, ó, né? Não é a deusa justiça em si. É Dike, uma filha da deusa Temis, que é a deusa justiça. Qual é a importância da justiça para os gregos? Lembra aquilo que eu falei? Parece que todas as religiões, todas as mitologias, elas surgiram com essa tentativa de responder essa pergunta. Você quer a prova disso? Cara, a deusa justiça, a deusa Temis, é simplesmente a quarta deusa no mundo egípcio, no mundo grego. Gaia, né, se une com o céu. Eu imagino que os gregos pensaram isso ao olhar para o horizonte. Lá está Gaia se casando com Urano, que é o céu. E o primeiro filho que eles têm é o mais assustador de todos os deuses, que é Cronos, o tempo, aquele que devora nossos corpos, o tempo que acaba tirando a nossa vida, tirando a beleza. E depois de Cronos veio o quarto deus do panteão, aquele que é tão importante como Cronos, aquele que vai medir Cromos, que é Temis, a deusa da justiça, tá? Então você vê que a deusa da justiça ela é tão importante no mundo grego que ela é a quarta deusa da criação grega. Mas vamos falar um pouquinho do conceito de justiça para os gregos em geral. Vamos lá. Olha bem o que eu quero que vocês percebam. Quando eu falo de justiça e quando a gente tenta perguntar o que é justiça, não é no sentido subjetivo. O Sócrates faz muito isso, né? Então o Sócrates chega lá e pergunta no livro A República. Vocês sabiam que o livro A República do Sócrates, na verdade, o nome do livro A República, o primeiro nome, foi tratado sobre a justiça. Se você já leu o livro A República, o grande livro de Platão, A República, você sabe que essa obra tá, é uma das maiores obras da história e da humanidade, que vai trazer para nós conceitos chaves para a ideia de governo, república, governante, etc. Esse livro, o primeiro nome dele era tratado sobre a justiça. Tanto é que, se você leu, você sabe que todos os diálogos, livro 1, são 10 livros, tá? Livro 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Todos esses 6 livros são sobre uma coisa só, a ideia de justiça. Toda a obra é um diálogo sobre a justiça. A obra começa com Sócrates conversando com seus interlocutores sobre a ideia de justiça. O que é uma vida justa? O que é uma ação justa? Mas aí Sócrates pergunta, o que é justiça? E um interlocutor responde, justiça é dar aos pobres algo que comer, justiça é agir com coragem, justiça, e Sócrates diz, eu não quero saber o que é uma ação justa. Eu vou ler aqui com vocês, ó. Não peço que me mostre o exemplo de um ato justo, mas peço que me faça ver a essência da força da qual todas as condutas são justas. Eu quero que você me dê o logos de justiça. Sócrates está falando, me diga não um exemplo de justiça, mas me diga o que é justiça. E aí, meu amigo, Sócrates vai se deparar com um monte de gente que relativiza a justiça, que fala que a justiça, na verdade, é uma criação humana que não serve para nada, e Sócrates vai fazer uma defesa belíssima da justiça. A gente vai gastar um tempinho nessa defesa, cara, porque não tem como, velho, não tem como eu não passar por isso aqui com cuidado, a gente passar por essa ideia de Sócrates. Antes de eu passar pela ideia de Sócrates em si, ó, vamos lá rapidinho, tá? Antes de eu passar, eu preciso falar sobre o primeiro cara que falou sobre justiça como a gente entende, que é sempre ele, Pitágoras, tá? Pitágoras tem um textinho que é atribuído a ele, que era muito famoso na época de Platão, que são os versos de ouro de Pitágoras. Se você não conhece essa obrinha, tem 72 frases só. Você consegue ler em 10 minutos. Cara, essa obra é um tratado ético. É o primeiro tratado ético, tá? O primeiro tratado ético da história se chama Versos de Ouro de Pitágoras. São 72 frases. Nessas 72 frases, ele vai falar o que é correto, o que é justo e como ter uma vida boa. Facinho você acha aí.
e eu peguei uma dessas frases onde ele diz: é excelente usar a justa medida em todas as coisas. Só que a justa medida aqui de Pitágoras, ela é diferente da ideia de justa medida de Aristóteles, por exemplo, sabe? Porque essa ideia de justa medida aqui, ó, é uma ideia que está mais ligada à matemática. Então, Pitágoras tinha uma visão de justiça ainda muito parecida com a lei de qual? A lei do talião, olho por olho, dente por dente. A ideia de Pitágoras ainda era de uma justiça que era matemática, aritmética. Então, se a pessoa fez algo errado, ela paga na mesma proporção matemática, porque a matemática seria as regras de ouro, a matemática seria a coisa toda, né? Então, a matemática seria a melhor maneira de fazer isso acontecer, beleza? Isso vai mudar, claro, quando a gente trata de Platão.